gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Silbene Borges, bem-vindos ao meu canal. E eu tô aqui hoje com um vídeo novo, tá? Desse tapete aqui, olha que lindo. Tapete lindo, fácil de fazer, vende super bem e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Vamos lá pra ver como faz. Então, vamos lá. Para fazer, eu preciso do forro, tá? O meu forro aqui é gorgurinho. Como que eu cheguei nesse molde aqui? Eu tenho esse molde de 60 centímetros de diâmetro, que eu sempre uso nele no tapete redondo. Eu gosto muito dessa medida. Eu já cheguei a fazer outras medidas, tem até vídeos de outras medidas, de 57 centímetros, 55, mas o 60 eu acho que é o ideal, é um número redondo, é melhor. Aí é você que decide, se quer um maior, é fácil de fazer o molde. Você vai pegar o molde no tamanho que você quer. Você vai pegar o molde não, o papel. Pega um jornal, folheto, emenda aí uns pedaços aí para fazer um molde, para você não estragar tecido, tá? Se você for riscar direto no tecido, pode estragar. Então, você coloca a medida que você quer. Coloca de um lado e de outro, faz um quadrado, por exemplo. O meu 60, eu faria aqui 60 por 60. Fiz o quadrado, dobrei uma parte, né? Dobrei ao meio esse quadrado e dobro ao meio novamente. Gente, é fácil demais fazer esse molde, olha. Ele vai ficar um losanguinho assim, certo? Então, como que agora eu acho a medida certinha? Eu vou pegar, como é 60 aqui, eu vou marcar metade desses 60, que seria 30. Como o meu quadradinho é pequenininho, o meu quadradinho aqui ele tem 16, então metade de 16 é 8, certo? Então, eu venho aqui com 8. Claro que você vai fazer de 60, então você vai marcar metade, que seria 30. Se você fazer de 1 metro, você vai marcar metade, que é 50 centímetros, e é assim por diante, tá? Você entendeu? Aí, você vem, olha, marquei metade, metade, metade. Aí, eu venho e ligo, tá? Ó, eu ligo as medidas aqui. Olha, ele ficou, tá vendo? Um arredondinho, assim, arredondamento, assim. Aí, eu corto. Não tem erro, isso daqui é muito fácil, ó. Pronto, aqui tá o meu molde. Se ele der ficar um tiquinho ali biquudinho, você dá uma cortadinha, porque às vezes na hora de cortar ele fica bem assim, um pouquinho fora ali. Você dá uma cortadinha e pronto. Muito fácil, tá? Aí, eu cortei, deixei aqui um espaço para fazer uma bainha, tá vendo? Que aqui eu risquei com giz, deixei espaço para fazer bainha. Vou fazer a bainha. E aí, a gente já começa a montar o tapete. Bainha feita, preciso achar o meio desse forro, tá? Que será o meio do tapete. Então, eu dobro assim, um lado. Depois que você fez a bainha, você vai fazer isso, tá? Pra achar o meio. E dobro o outro lado, certo? Ó, tá certinho as pontas com pontas aqui, vamos dizer, né? As laterais com as laterais, e eu vinco bem o meio. Eu vou vir com um giz aqui e fazer uma marcação ali do meio. Olha, tá aqui, ó, feita a marcação do meio. Aí, eu começo com o tecido que eu vou usar, tá? Eu vou usar o percal. O percal, ele é excelente para fazer esse tipo de bico aí. Ó, o meu quadrado aqui, ele tem 15 por 17. Mas pode ser 17 por 17, 16 por 16, 18 por 18, 15 por 16, 15 por 17, 15 por 18, assim por diante, até 20 por 20, tá? Eu vendo os percal que eu vendo, eles vêm na medida de 17 por 17 para cima. Às vezes vem menorzinho, né? Às vezes não. Então, dá para você fazer com eles tranquilamente, tá? Então, aqui, esse daqui, ele tem essa medida, mas eu vou usar um outro, que é o vermelho. O meu vermelho já, olha, ele já é maior, tá vendo? Ele já tem, ó,
18 por 19, tá vendo? Vou usá-lo também, não tem problema. Não é quadradinho de 10 por 10 esse não, tá? Como eu ensino nos outros vídeos os biquinhos, não é. Esse é o quadradinho, então, maior do percal, tá? Você pode fazer com tecido? Pode fazer com gorgurinho, dá pra fazer com tricoline, que mais? Dá pra fazer até com a malha de algodão, fica legal também, tá? Só que daí você não vai fazer uns bicos grandes, você vai fazer bicos, você vai fazer o bico, mas não vai fazer um espaço grande de um intervalo de costura para o outro, você faz um espaço menor de costura porque a malha, ela quando lava, ela vai ficar tudo deformada. Então, com um pouco espaço de costura, o bico não fica tão deformado, tá? Porque depois, na hora que for fazendo, eu vou explicando melhor para você entender melhor, tá? Aí, como que eu faço? Eu venho aqui, eu vou começar com o amarelo, então eu coloco o amarelo aqui no meio. Eu risco aqui, aonde tá o meinho, com giz, não vai usar caneta esferográfica que estraga o tapete. Aí eu venho, olha, o biquinho é feito assim, ó, dobro, marco o meio, dobro um lado e depois o outro por cima. Ó, ele vai ficar com uma pontinha bonitinha, bem feitinho. Ponho lá a pontinha dele lá na marcação e coloco um alfinete. Vou fazer isso a volta toda, tá? Se deu para entender como faz esse bico, vamos lá de novo, ó. Dobrei, aqui, ó, tem uns 2 dedos bem generosos, né? Aí marco o meio, venho, dobro um lado para baixo e venho com o outro por cima, ó. Esse lado que é mais curtinho, ele fica para baixo, tá? Esse bico é bicão simples, tá? O nome dele é bicão simples. Não é o biquinho, é o bicão. Então, aqui tá a primeira carreira pronta, tá? Eu vou marcar agora. Olha, eu usei 2, 4, 6 bicos, 6 quadrados para fazer o bico, foram 6 bicos. Eu vou marcar 4 centímetros da pontinha do biquinho em direção ao corpinho dele, 4 centímetros. Em cada um eu marco 4 centímetros, para depois eu passar a costura, tá? Isso é para mim poder ter certinho a base deu para mim costurar, para não sair costura torta, tá? Principalmente você que tá começando, para você ter uma base de alinhamento aí, para não sair costura torta, olha. Aí eu venho ligando assim, ó. Então, com o giz não tem problema que vai apagar, não sei se dá para ver aí certinho aí, porque é um giz amarelo no pano amarelo, né? Aí eu venho e costuro por cima, tá? Do giz, da onde eu risquei, eu vou costurar, olha só. Cuidado no costurar alfinete, vai costurando devagar e tirando o alfinete. É importante você ter aí com você nos trabalhos, né, de artesanato, é bom você ter aí uma régua de madeira, tá? É muito importante, essa régua ajuda muito. A fita métrica eu nem uso, eu uso a régua, eu gosto muito da régua. Ó. Tô usando a linha bege, a minha agulha da máquina é 14. Se você for usar aí uma malha de algodão, você usa a agulha 11, tá? Pra não quebrar a agulha, pra não ter problema, pra não pular ponto, tá? Ó, então formou ali os bicos, ó, a primeira carreira. A segunda eu venho do mesmo jeitinho, ó, dobro, marco o meio, dobro um lado e venho com o outro por cima. Aí, eu venho passando um dedo, mais ou menos, da onde eu costurei, tá? Um dedo da costura com o bico dele para cima. Eu gosto de começar sempre aqui na onde foi o encontro dos 2 bicos aqui,
eu não sei, é costume meu. Então, se você quer também fazer, você faz igual. Aí, eu venho passar a costura uns 4 centímetros também. Se você quiser marcar esses 4 centímetros, colocar, como eu fiz a primeira carreira, colocar a segunda, tudo com alfinete para depois você passar a costura, você pode, tá? Porque daí você vai ter certeza que ele vai ficar alinhadinho, retinho. Como eu já tenho uma certa prática, eu não vou ficar marcando esses 4 centímetros, não. Olha, eu vou no olhômetro, tá? Mas você que não é acostumado, ou você que tá começando, então pode marcar aí os 4 centímetros para ficar retinho, bonitinho. E eu vou fazer então a segunda carreira dessa maneira, vou fazendo. Eu faço muito desse tapete aqui, então eu tô bem acostumada já a fazer dele. Então por isso que eu não vou marcando, tá? Porque o meu olhômetro já tá acostumado. Ó, passo lá um dedinho pra cima, né? Um dedinho que eu falo, gente, olha, deixa eu medir aqui, é 1 centímetro, ó, é um dedinho. A largura de um dedinho pra cima da costura, com o biquinho pra cima da costura. Então, aqui eu fiz a segunda carreira. Então, eu usei 2, 4, 6, 8, 10 biquinhos, tá? Ele fica mais ou menos entre a ponta dele até onde eu costurei 5 centímetros, ó, tá? Eu vou fazer outra costura paralela para baixo. Essa costura, ela tem meio centímetro de distância da primeira, tá? Por que que eu vou fazer? Porque eu gosto de reforçar com 2 costuras. Se você não quiser, não tem problema. Não vai fazer nada de diferença no desenho do tapete. Só vai ficar menos reforçado, tá? Aí eu venho com a terceira carreira. Eu vou fazer no vermelho. Como eu disse, o meu vermelho é maior, então olha só, mas não tem problema nenhum, não vai fazer diferença nenhuma, ele só vai ficar mais com o corpo mais comprido e um pouquinho mais larguinho aqui, tá? Mas não tem problema que não é tanto. Não pode também fazer com 25 por 25, que daí fica um bico muito grande, muito largo, tá? Ó, aí eu venho da mesma maneira que eu fiz ali, da mesma distância de 4 centímetros mais ou menos, eu venho passando a segunda carreira, ó. E é um companheiro, ele pega um pedacinho do outro companheiro, tá? A primeira carreira é um biquinho do ladinho do outro. Agora, esses daqui não, eles já pegam, ó, um pouquinho do parceiro dele, tá? Também você tem que observar isso. Então, olha, eu vim colocando, tá? O vermelho tem 2, 4, 6, 8, 10, 12... 13. O roxinho foi a quarta carreira tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. A quinta carreira tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, tá? Então, eu cheguei aqui na quinta carreira, eu vou cortar um pouquinho do corpinho dele, porque eu vou precisar agora colocar do outro lado, colocar na beirinha aqui da bainha uma carreira de bicos, né? Então eu corto todo, você corta com cuidado, não corta muito, tá? Porque ele tem que ficar com um bom corpinho. Você só corta onde você vai usar aqui pra fixar o biquinho. Agora eu vou começar da beirinha pra lá, tá? Olha, esse daqui meu, ele deve ter 20 por 20, ó, 19 por 19, tá vendo? Então, os percal que eu vendo, eles são irregulares, não são todos iguais, a mesma medida. Então, dá pra fazer esse tapete tranquilo. Aí, eu venho e coloco, olha, 2 dedos pra fora da bainha e costuro bem no cantinho da bainha aqui,
essa cor é uma sugestão, tá? Que eu tô fazendo. Mas eu já fiz já degradê, começando aqui, por exemplo, amarelo claro, abóbora, vermelho, aí um rosa choque, aí outro combinando que eu não... Bordeaux, violeta e assim por diante, combinando. Então, você pode fazer o degradê de azul, degradê de verde, de amarelo, da cor aí que vem na sua cachola. Aí você pode fazer ele com estampa. Por exemplo, faz um vermelho, depois a próxima carreira uma estampa vermelha. Aí na outra um azul, uma estampa azul. Ou então você pode fazer duas cores só. Aí vai da sua criatividade. Esse tapete ele é muito versátil, dá para você fazer de várias maneiras e fica lindo de qualquer maneira que você faça, fica lindo. Ó. E assim eu vou colocando, tá? Ele vai ficar com esse corpão tudo em cima do azul aqui, mas nós vamos cortar depois um pouco. Ah, Silvana, eu posso fazer então um bico menor para não ter para não gastar tudo esse tecido? Pode. Poderia aqui fazer um bico de 15 por 15. Mas aí, como se eu cortar aqui 15 por 15, eu vou perder o tecido, mesma coisa. Então, eu prefiro cortar ali. Já ele colocado ali, já corto e sem problema nenhum. Ou então você pode escolher aí os tecidos que você tem menores, que não são tão grandes, né? Os quadrados. Tá, e eu vou fazendo a volta toda, tá? Ó, não tem erro aí, muito fácil. Aí ficou tudo esse tanto de tecido aqui por cima, ó. Eu vou cortar ele. Vou cortar essas rebarbas aqui, ó. Tudinho, a volta toda. Tá? Não corta muito não, deixa uns 3 dedos, ó, de corpinho. Cuidado não cortar o tecido de baixo lá, hein? Sempre que vocês vão cortar alguma coisa no trabalho que já tá feito, cuidado onde você corta, aí pra não cortar biquinho pronto. Ó. Tá? Vou cortando, vai ficando assim. Então, aqui eu cortei ele todinho, a volta, e agora eu vou passar uma costura para ele não me atrapalhar, tá? Olha, eu venho assim, ó, com o azul por baixo e ele por cima, e eu venho costurando, ó. Não precisa ser perfeita não, essa costura, é só para ele ficar sentadinho, ó. Você estica certinho, ele na linha dele, né? Bonitinho, esticou azul. Só para a gente poder depois trabalhar com a próxima carreira tranquilo, sem ter passaroca de tecido para atrapalhar. Tá, ó, tá vendo? Pronto, aqui eu fiz já a costura e agora eu venho com a última carreira de bicos, que eu vou pôr no azul claro, tá? Esse é importante que ele fique com o corpo comprido, porque ele que vai dar o acabamento do tapete. Então, eu venho... Da mesma forma que eu fiz os outros, eu venho fazendo ele. Tá? Então, aqui, essa parte aqui é importante que ela passe dessa costura, o corpinho dele, porque depois a gente vai dobrar o corpinho em cima da costura, para dar o acabamento que ele vai ficar dessa maneira aqui, ó, tá? Então, olha, fiz a volta toda, agora eu venho com ele dobrando. Dobrando assim, olha, você pega delicadamente, você vai seguir as linhas dele, tá? As linhas estão todas pra lá, então você vai delicadamente seguir as linhas e vai dobrá-lo assim, ó. O corpinho dele bem em cima da linha, da costura, quer dizer. Da costura que você tinha passado pra fixar o biquinho lá, ó.
E você vem, essa parte aqui faz com cuidado, devagarzinho, pra ficar bonitinho, bem acabadinho, ó. Porque se você fizer de qualquer jeito, vai dar um acabamento mal feito, feio, tá? Vai ficar feio. Se quiser alinhavar, colocar alfinete para ajudar, pode usar. Pode alinhavar. Para ficar um trabalho lindo, né? Bem feitinho. Então, não tem, ó, não tem erro. Esse tapete aqui, eu monto ele em 40 minutos. Eu marquei o tempo, 40 minutos para fazer um tapete desse, com os tecidos já cortadinhos já. Cortado não, né? Porque na realidade os meus já vêm, né, nessa medida. Então, não preciso cortar, ó. Tá? Olha, vai ficando assim. O importante é, sempre, é você ver certinho o meio dele, para depois não chegar nas laterais aqui, ele ficar errado, tá? Ficar largo de um lado, estreito de outro, tá? E fazer as linhas todas certinhas, as costuras todas certinhas, sem todas assim mais ou menos no mesma distância, para dar certinho as laterais, não ficarem tortas, tá? Então, aqui eu fiz a volta toda costuradinha, bonitinho. Agora eu venho e vou passar uma costura no meio, pra ficar bem fixadinho esse corpinho aqui. Eu vi gente já passando um viés aqui, sabe? Essa parte aqui de acabamento, assim, eu vi passando um viés, uma tira por cima para dar um acabamento mais melhorzinho, né? Também fica legal, tá? Dá muito trabalho também colocar o viés, porque o viés, se ficar enrugadinho, também fica feio, né? Porque é volteado, o tapete é redondo, o viés tem tendência a ficar meio franzidinho, né? Também não vai ficar muito legal, não. Mas aí vai do seu gosto. Tem outros modelos que eu fiz com um acabamento diferente desse daqui. Cada tapete tem algum detalhe diferente. Ele pode até ser modelo parecido, mas sempre tem alguma coisa diferente, tá? Desse jeito aqui eu nunca fiz o acabamento no vídeo pra vocês, né? Eu sempre fiz assim por encomenda desse jeito, mas com o vídeo eu não tinha feito ainda. Agora tem o vídeo, então, pra você fazer. E pronto. Pronto, acabou. O tapete está pronto. Olha esses que lindos. São encomendas esses. E é isso aí, olha o tapete pronto, que gracinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.